eu vou chamar o Nader Khalil, repórter da RIC TV, a Record no Paraná. E o Nader Khalil vivenciou hoje uma das experiências mais traumáticas para um repórter. Ele está no campo fazendo uma entrevista quando ele ouve disparos a poucos metros de onde ele está. E o Nader vai poder nos contar agora tudo o que ele vivenciou na manhã e na tarde desta quinta-feira. Muita gente perguntando, será que Lázaro ainda está nessa região? Será que Lázaro já não escapou, já está em outro lugar? Nader, o nosso repórter, descobre uma informação de que ele teria se movimentado em uma chácara. Ele chega nesta chácara e, enquanto está entrevistando uma mulher, disparos são efetuados. E aí você fala, será que não foi uma outra pessoa, numa outra casa? A polícia faz essa pesquisa, faz essa procura e não encontra. Por isso, a gente acredita que Lázaro tenha efetuado esses disparos bem perto de onde o nosso repórter estava. Nader, atualiza o noticiário pra gente com as informações do momento, mas relata pra gente o que você vivenciou nas últimas horas e os disparos que foram efetuados bem perto de onde você estava. Importante, né? O Nader conhece bem essa região. Novamente, boa tarde pra você. Novamente, Coutinho, boa tarde a você e a todos. Então, como você mesmo falou, né? Eu conheço muito bem a região e conheço muitos policiais que estão aqui trabalhando, tanto da Polícia Militar de Goiás, da Polícia Civil e da Polícia Militar e Civil de Brasília. E desde hoje cedo, quando nós chegamos aqui por volta das 6h30 da manhã, conversando com alguns amigos que trabalham no campo de operações e divisas da Polícia Militar de Goiás, eles disseram pra gente, Nader, tem duas situações que a gente está trabalhando agora cedo. Uma equipe, ela vai ficar concentrada nessa área do entorno aqui da base operacional. É onde nós estamos, na cidade de Girassol, cerca de 35, 40 quilômetros de Ceilândia, onde Lázaro cometeu o crime e a execução daquela família. Pois bem, e a outra parte da equipe? Então, Nader, é o que eu vou mostrar agora para você, Coutinho. Do lado da BR-070, onde nós estamos, lá na frente, em meio a essas árvores onde essas pessoas estão passando, do outro lado fica a cidade de Braslândia, é a cidade satélite de Brasília. E você não precisa passar pela BR, onde está tendo o cerco da Polícia Rodoviária Federal. Você pode ir aqui por dentro, de Girassol para Braslândia. É onde a maioria das pessoas que trabalham aqui na área da saúde e da educação moram. Muitos profissionais que eu conheço e que estão aqui trabalhando hoje nesses postos de saúde moram em Braslândia, moram em Brasília. Então existe a suspeita, porque esses policiais atuam no entorno aqui e você falava daquela questão entre Polícia Civil, Polícia Militar, Brasília, Goiânia, porque o que acontece? Essa área é muito próxima de Brasília, só que é muito distante do grande centro que é Goiânia. Qual polícia que acaba atuando mais aqui? Já que Águas Lindas é considerada uma cidade perigosa, uma das mais violentas do país, uma das que mais cresceu nos últimos anos. Então essa discussão nessa região que está bem na divisa entre os dois estados foi o motivo de algumas conversas que aconteceram e até mesmo de uma corporação dizer, ó, a gente não vai mais para o meio do mato. Agora a nossa fiscalização vai ser no entorno de Girassol, Edilândia, Muquem, Corumbá e até mesmo de Cocalzinho, seguindo, claro, até Águas Lindas de Goiás. Já outras equipes ficam infiltradas no Cerrado. A gente percorrendo toda essa área, desde esse lado, indo para o lado de Braslândia, quanto para o outro lado, que chega a uma outra cidade chamada Santo Antônio do Descoberto. Cidade violenta, onde muitos criminosos se escondem e onde o Lázaro já chegou a ser preso pela polícia. Fica exatamente na divisa com o Distrito Federal, mas de um outro lado, próximo à cidade do Gama, em Brasília. A polícia também está fazendo cerco nessa área. E aí, quando nós saímos em direção desse lado para o outro, para ir em direção a Santo Antônio do Descoberto, nós paramos em uma chácara onde a polícia concentrou as bases, onde as viaturas ficam e os policiais aguardam os chamados. Nesse momento, começamos a conversar com essa moradora, uma viatura sai, cerca de 2 minutos depois, e a gente que já trabalha nesse ramo há mais de 20 anos, Coutinho, não tem dúvidas nenhuma. Naquele momento, foram disparos de arma de fogo que foram efetuados. Tanto que eu paro a entrevista e eu fico buscando de onde vieram esses tiros. Porque, afinal, nós estávamos ali e poderíamos estar também na linha de tiros. Tanto do Lázaro, quanto também de uma possível troca de tiros com a polícia. Um momento assustador, o Christopher Escudaro movimentou a câmera buscando de onde saía esse som, saía esse barulho dos disparos efetuados. Mas, infelizmente, dessa vez o Lázaro conseguiu mais uma vez escapar e, como você mesmo falou, né? 16º dia de buscas em toda a região aqui. E eu falo, vai desde Braslândia, que fica a cerca de 30 quilômetros,
do outro lado da BR-070, até esse lado de cá, em uma outra cidade chamada Santo Antônio do Descoberto. O Lázaro pode estar nesse perímetro, Gotino. Ô Nader, você que ouviu esses disparos bem perto, você informou a polícia, os policiais fizeram uma varredura no local, cada vez mais certo de que era a movimentação de Lázaro nessa região? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Você falava anteriormente da questão dele estar recebendo ajuda. A polícia também acredita que sim, e eu falei agora há pouco de Águas Lindas. Muitos criminosos que atuam em Brasília se escondem em Águas Lindas. Tanto que o Lázaro atuava em Brasília, crimes cometidos em Brasília, matou essa família em Brasília e vinha se esconder aonde? Em Águas Lindas. Águas Lindas para Ceilândia, Gotino, dá 10 quilômetros. E um outro detalhe, e a gente sempre fala aqui, Águas Lindas é praticamente Brasília. Todo mundo que mora em Águas Lindas trabalha em Brasília. Ou em Braslândia, Taguatinga, Sobradinho, Planaltina, Gama, Guará ou no plano piloto. Então, todas essas pessoas também acabam se movimentando, os criminosos. Por isso, o Lázaro conhece muito bem a região. O Lázaro conhece também criminosos. Foi preso na cidade de Águas Lindas, fugiu da cadeia em Águas Lindas. Então, ele tem comparsas por aqui. E essa possibilidade é cada vez mais concreta para a polícia. Ele está recebendo ajuda, sim, para conseguir escapar da polícia, para conseguir receber mantimentos, para conseguir carregar o telefone celular e falar com a família, já que o advogado se manifestou, confirmando que a mãe e a esposa dele querem que ele se apresente, por isso procurou esse advogado, que é um fazendeiro onde a família do Lázaro e o Lázaro já trabalhou, para que ele possa intermediar. Olha aí, vamos restabelecer o contato com o Nader Khalil, que está trazendo informações importantes. Pode voltar, Nader, por favor, as suas informações. Continue, parou na parte que você fala sobre um advogado que a família fez contato para intermediar a rendição. Por isso que aumenta a expectativa, né? Se ele vai se entregar, porque ele nunca ficou mais de 15 dias na mata, Nader. Exatamente. Teve a primeira vez na Bahia, onde ele, após cometer um crime, ficou escondido. Ali ele se manteve durante muito tempo longe da polícia. E como foi a rendição dele? Ele voltou a uma casa onde ele havia pego uma espingarda. Ele chegou para a pessoa que ele já havia feito refém anteriormente e disse: olha, eu vim aqui, eu quero me entregar, o senhor me ajuda. A arma desse senhor que ele foi procurar. Esse senhor ligou para a polícia, acertou a rendição e levou ele até a delegacia. Isso já aconteceu. Outras situações de fuga, onde o irmão dele foi morto aqui atrás, próximo de onde estávamos, Gotino. O irmão dele, após cometer um crime na Ceilândia, onde eles estavam sendo procurados, o Lázaro foi preso. Só que o irmão dele pinoteou. E aqui um chacreiro acabou matando o irmão dele. O que aconteceu? Esse chacreiro foi morto. Naquela reportagem que nós falamos com o senhor que trocou tiros com ele, o senhor fala, hoje ninguém quer trabalhar por aqui com medo do Lázaro. Hoje ninguém quer ser chacreiro, caseiro, com medo do Lázaro. E eu falava dessa negociação do advogado, que o advogado confirmou hoje à nossa equipe que está sim conversando com a família, com a mãe, com a esposa dele, para oferecer a rendição do Lázaro à polícia. E aí um detalhe. Às 13 horas estava marcado aqui na Escola Municipal Alto da Boa Vista uma coletiva com a imprensa para trazer aí os últimos trabalhos da polícia nas últimas 24 horas, desde ontem às 11 horas da manhã, que a Polícia Civil de Brasília e Goiás não fala com a imprensa. Então estávamos aguardando isso. Só que agora há pouco veio o comunicado. Não vai haver coletiva, ninguém vai falar nada. A pergunta que todos aqui fizeram é: será que essa redição está próxima e por isso não vão falar com a imprensa? Será que estão negociando com o advogado e por isso vão segurar a informação para daqui a pouco apresentar? Eu acredito que sim, Gotino. Daqui a pouco eu tenho quase que absoluta certeza que a gente pode ter alguma informação saindo daqui. Com, quem sabe até a possibilidade da rendição ou da prisão aí do Lázaro, que hoje, 16º dia, vem conseguindo escapar desse cerco policial. Nader Khalil, repórter que chega com a informação em tempo real para você. Você observa duas imagens. Uma é o Nader Khalil, nosso repórter. A outra é o local onde o Nader estava hoje pela manhã, quando os disparos foram efetuados. E olha só, a Tainara Figueiredo está lá, foi até esse local, mostrou pra gente aonde a polícia está fazendo uma varredura. Eu já volto com você, ô Nader, que eu quero que você responda pra gente, que você aponte aí onde você está. Onde fica
essa propriedade que nós estamos mostrando na direção que você está agora e aonde que a polícia está fazendo essa varredura, aonde que se concentram as buscas a Lázaro neste 16º dia. Eu achando que hoje ia ser um dia tranquilo, um dia calmo, só esperando que isso acabe o mais rápido possível, mas não. É uma tarde de notícia e informação em tempo real. Antes, eu quero uma análise do Renato Lombardi sobre esse caso e as informações passadas aqui pelo nosso repórter, o Nader Khalil, Lombardi. Olha, o Nader está falando e é verdade. A polícia, ela, a partir do instante em que ela afastou do cerco, ela mudou um pouco a postura da busca, né? No começo tinham muitos helicópteros, cães, ela mudou, ela agora se concentrou num determinado instante, montou uma base dentro da mata, que é fundamental isso, que você está mais perto. Quando ele fala que o secretário iam dar uma entrevista e adiaram a entrevista, é porque existe essa possibilidade mesmo do advogado entrar com a família, em contato com a família para que ele se apresente. Agora, para que ele possa se apresentar, ele está se comunicando com alguém. É com a mãe? Eu acredito que não, nem com a mãe, nem com a mulher, porque a mãe e a mulher, elas estão sendo monitoradas pela polícia, mas deve ser algum amigo que faz esse contato. Por isso que eu acho que, a partir do instante, olha, eu acompanhei há alguns anos atrás a busca em Capinópolis, que é na divisa de Goiás com Minas Gerais, a um homem que matava também pessoas em sítios e chácaras e fazendas e matava animais. Essa busca demorou 18 dias. Nós estamos aqui já há 16 dias e até agora a polícia não tem, assim, a absoluta certeza de que ele possa se apresentar ou a absoluta certeza que ele possa ser preso. Vamos lá, agora vem cá, por favor. É tudo ao vivo, é Balanço Geral. O Nader Khalil está com a gente aqui. Pode encher a tela com o Nader Khalil aqui? Ô, Nader, eu quero que você faça um favor para mim agora. Eu quero que você seja o nosso GPS, você que é um profundo conhecedor da área. Onde fica Brasília? Onde fica Goiânia? Você está em Goiás, mas a capital Goiânia fica para um outro lado. Onde fica Brasília? Onde fica Goiânia? E onde fica, neste momento, a concentração das buscas? Onde fica o sítio que você estava pela manhã, onde os disparos foram efetuados? Por favor, explica para o nosso telespectador. Aqui a gente gosta de explicar a notícia. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar como se nós estivéssemos Brasília fosse São Paulo e você saísse pela Bandeirantes, pela Anhanguera, em direção a Limeira, Campinas, vindo em direção a Uberlândia, Uberaba, Brasília, correto? Esse é um sentido. Esse é o sentido que vai para Goiânia, que vai para Belo Horizonte, que vai para o Rio de Janeiro. Nós estamos no noroeste, ou mais para o oeste, seria a saída Regis Bittencourt, que sai de São Paulo em direção ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Ou seja, estamos paralelos. De um lado você vai para Goiânia, de um lado você vai para Anápolis, de um lado você vai para Uberlândia, Uberaba, e do outro lado, na região oeste, você sai em direção ao Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, você sai em direção às cidades de Águas Lindas de Goiás, Girassol, onde nós estamos, já no município aqui de Cocalzinho, vai em direção a Corumbá e a Pirinópolis, que fica exatamente ao lado, uma cidade que é patrimônio nacional. Você falava agora há pouco de toda essa situação, porque nós estamos muito próximos da divisa com Brasília. E aí veio essa discussão. Porque os policiais que trabalham aqui nessa região, muitas vezes, acabam sendo policiais de Brasília, que junto com equipes... Cabe ressaltar, não há muitos policiais aqui nessa área de Águas Lindas, Edilândia, Girassol e Muquem. Não há muitos policiais. Por isso, há essa cooperação com as equipes de Brasília que acabam atuando em Ceilândia, acabam atuando na região aqui de Braslândia, onde eu falei agora há pouco. E a região rural aqui é atendida por um comando de operações e divisas. Esse comando de operações e divisas é da Polícia Militar de Goiás. Eles atuam desde Santo Antônio do Descoberto, onde eu falei, que fica do outro lado, aqui por dentro da cidade, dá cerca de 40 quilômetros, mas se nós seguirmos pela BR, aí levaríamos cerca de uma hora e meia. Então, essa equipe rural atua nessa área do Cerrado, aqui na área de Girassol, e vai até uma cidade chamada Padre Bernardo. Imagina agora que nós estamos saindo para o Rio de Janeiro, o outro lado de São Paulo. Essa cidade de Padre Bernardo fica a 80 quilômetros de Braslândia, que é a cidade que eu falei, que fica aqui atrás, que você passa e vai direto, você sai aqui pelo meio do mato. Então, essa equipe que atua, que é a Coordenação Operacional de Divisas da Polícia Militar de Goiás, é uma equipe que atua aqui. Eles deveriam estar comandando as buscas por conhecer a região. E aí pintou-se um atrito com uma outra corporação também da Polícia de Goiás, junto com a equipe de Brasília, de que poderiam aí
querendo se sobrepor uma a outra, trazendo essa confusão. A gente ouviu isso desde o final de semana e hoje, Gotino, lamentavelmente, nessa disputa acabamos confirmando essa informação. Só que tem um detalhe. O Cris Espudar vai mostrar. Tá vendo essa viatura preta descaracterizada? Na frente dela tem uma outra prata. Logo depois tem uma outra branca. Hoje um fato que chama atenção aqui é isso. As viaturas aqui hoje que estão circulando, quase que a metade delas são descaracterizadas, o que a gente não via nos últimos dias. Então talvez o Lombardi possa até comentar sobre isso, porque eles podem estar mudando as estratégias, tirando viaturas caracterizadas e colocando viaturas e pessoas, policiais descaracterizados no meio da mata, no meio das casas e das chácaras, para tentar encontrar os policiais e tentar encontrar o Lázaro, como a gente está vendo aqui agora, Gotino. Olha, Nader Kalil, continua comigo, Nader, que eu tenho mais perguntas para você. É a notícia em tempo real, antes da análise que foi oferecida aqui pelo Nader pro Lombardi. E ele, verdade, ele falou a verdade, porque assim, o Lázaro tá no meio da mata e se ele vê nas vicinais, ele vê com um carro da polícia, ele... Agora, se vê um carro descaracterizado, o que você faz? Ele pode até atacar para tentar roubar o carro. Não, e dentro do carro tem polícia. É por isso que eu falei que a estratégia mudou. A partir do centro que muda a estratégia, só que essa estratégia deveria ter mudado, mas ela tem que mudar com uma união. Polícia, as duas polícias se falando. Por enquanto, elas estão se falando um pouco ainda estranho. Olha aí, eu queria que o Nader Kalil conversasse com a gente agora. Ele disse que estamos aguardando uma informação a qualquer momento do centro de controle, do centro de comando da polícia. Uma entrevista coletiva estava sendo marcada, depois eles cancelaram essa coletiva. O Lázaro se movimentou nas últimas horas. Eu queria que o Nader contasse pra gente exatamente sobre essa movimentação e a conversa que você teve com as suas fontes, Nader. Ele estaria debilitado, ele está agora com dificuldades para encontrar alimentos nas casas, nas chácaras, porque as pessoas estão abandonando os lugares, mas essas pessoas foram orientadas pela polícia a tirar tudo que for de alimento da casa, coloca no carro e leva embora, justamente para dificultar a alimentação dele. Como que está essa situação nesse momento aí, Nader? Então, Gotino, é essa a expectativa que a gente estava para essa coletiva marcada agora para 1h da tarde, que foi avisado agora há pouco que não vai acontecer, mas sem explicação nenhuma. A gente percebeu essa mudança, mudaram as viaturas que estão circulando por aqui, os policiais também, ou seja, muitos deles descaracterizados, mesmo sabendo, a gente vendo ali que são policiais militares, muitos deles que eu conheço, e aí veio uma primeira suposição, peraí, tem alguma coisa estranha, tem algo acontecendo, não é comum essa quantidade de viatura descaracterizada, e a gente acabou de mostrar aqui. Outro detalhe, a informação do advogado, confirmando para a nossa equipe em entrevista de que a família realmente entrou em contato com ele. Então, a gente vê um comando da polícia mudando a estratégia, vê as ações de abrangência que a gente até então tinha Girassol, Edilândia e a região do Cocalzinho, que é tudo aqui em torno de 80 quilômetros, 60 quilômetros. Mas agora a gente abrange para um lado, para Braslândia, e vai para outro lado, para Santo Antônio do Descoberto, esse leque aumenta. Então, qual é a estratégia? É isso que a gente queria saber. Mas aí pinta a informação de que ele pode se entregar. Então, essa é a expectativa de todos aqui agora, de que vai acontecer essa rendição. Porque senão o advogado não entrar em contato. Se não vai apresentar, para que vai falar? Para se aparecer? Talvez não fosse o momento, já que ele é um ex-patrão do Lázaro, e o Lázaro poderia voltar e matá-lo. Então, por isso, acredita-se fielmente de que ele possa se entregar. E eu vou trazer um outro fato aqui que o Lombardi lembrou de uma caçada há 16 anos, que durou 16 dias há muitos anos. Acho que o Lombardi vai lembrar, e você também, Gotino, o bandido da luz vermelha. Foi situações como essa. Ele deu um baile na polícia na época até ser preso. Depois passou anos na cadeia preso e quando saiu foi para Joinville. Vocês vão se lembrar disso. E aí, do nada, começou a aprontar e foi uma caçada até ser morto. E isso está me lembrando muito essa caçada dessa vez do Lázaro aqui na região centro-oeste. Muito bem, Nader, obrigado pelas informações. Renato Lombardi comigo nessa cobertura. Eu tenho agora a carta. Lombardi quer fazer um comentário? Pode falar, Lombardi. Então, o Lázaro, ele é inteligente, ele é, como diriam os críticos, astuto. Ele é uma pessoa que sabe manejar exatamente, sabe andar no meio da mata. Mas ele é um safado, ele é um bandido também. Mas ele, assim, ele é covarde também. Ele é um assassino frio, cruel, ele matou 6 pessoas nos últimos 15 dias, 16 dias, matou outras 2 pessoas anos atrás
e a polícia tem a obrigação de pegá-lo. É obrigação, não é o dever, é obrigação. E jogar na cadeia, deixar lá 700 anos atrás das E grades. não fazer como fizeram, né? Depois de pouco tempo, saiu num regime semiaberto, depois de matar 2 pessoas. É isso, é isso.